Cerca de 300 a 400 anos após a dispersão em Babel, quando as pessoas escolheram o orgulho em vez de Deus, o Senhor começou a trabalhar através de um homem e da sua família. A história começa em Ur dos Caldeus, uma cidade onde abundam o comércio e os ídolos. Entre os seus habitantes, muito civilizados, encontrava-se Abrão, filho de Terá, marido de Sarai e tio de Lote. É aí que a voz do Deus vivo rompe o silêncio da vida sedentária. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu abençoar-te-ei, e através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Assim, a promessa de Deus a Abrão foi feita em 3 partes. Ele tornar-se-ia o pai de uma grande nação. Os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu e a areia do mar. E que, através da sua família, a bênção chegaria a todas as nações da terra. Assim, com a sua mulher, Sarai, Terá, e o seu sobrinho Lote, e a sua família, Abrão, viajou para Harã, onde Terá morreu com 205 anos de idade. Depois de alguns anos de comércio e de ter adquirido grandes riquezas, Deus conduziu Abrão, Sarai e Lote para a terra de Canaã. Mas, pouco tempo depois, houve uma grande fome em Canaã. Assim, Abraão e a sua família desceram ao Egito, com medo e insegurança, escondendo a identidade de Sarai, porque ela era muito bonita. Quando Faraó, rei do Egito, viu a beleza de Sarai, os seus funcionários elogiaram-na e ela foi levada para o palácio do Faraó para fazer parte da sua família. Isto desagradou a Deus, que enviou grandes pragas sobre o Egito, e quando o Faraó descobriu o engano, a verdade veio à luz. Abrão foi repreendido e partiu humilhado, mas mais sábio. Anos mais tarde, quando Abraão vivia entre os filisteus, o rei Abimeleque também tentou tomar Sarai como sua mulher, porque Abraão tinha dito a toda a gente que ela era sua irmã. No entanto, mais uma vez Deus interveio, avisando Abimeleque num sonho e preservando a honra de Sara. Cada provação demonstrou que as promessas de Deus não falhariam e que o futuro de Abraão repousava nos cuidados do Senhor e não no poder dos reis. De volta a Canaã, Abrão e Ló prosperam, até que seus pastores brigam por causa do pasto. Que não haja contenda entre nós, diz Abrão. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Ló escolheu a exuberante planície do Jordão, perto de Sodoma, enquanto Abrão ficou nas colinas da promessa. Então a voz de Deus veio de novo a Abrão, quando ele ergueu os olhos para o horizonte sem limites que tinha diante de si. Toda a terra que vês te dou a ti e a tua descendência para sempre. Assim, no mesmo lugar onde Deus lhe falou, Abraão constrói outro altar, um ato de adoração silencioso no pó da paz. Passaram anos desde que Lot montou as suas tendas perto de Sodoma, e durante esse tempo as cidades da planície enriqueceram e corromperam-se. A sua prosperidade atrai a inveja do Oriente, onde 4 reis poderosos governam vastos impérios. A guerra arrebenta, Sodoma e Gomorra são saqueadas e Lot, sobrinho de Abraão, é feito prisioneiro com a sua casa e os seus rebanhos. Abrão não perde tempo. Na calada da noite, Abrão arma 318 servos treinados, homens nascidos na sua própria casa. E, acoberto da escuridão, Abrão divide as suas forças num rápido ataque estratégico e o inimigo, confiante e desprotegido, entra em pânico. Quando o sol se levanta sobre a terra, a poeira da batalha assenta, o inimigo é destruído, e Abrão regressa a Canaã com Lot e todos os seus bens, sem saber que a sua maior bênção o espera para lá do vale. No Vale de Savé, conhecido como Vale dos Reis, 2 governantes saem ao seu encontro,
Um deles é Bera, rei de Sodoma, que, orgulhoso apesar da vergonha da sua cidade, se aproxima para saudar Abrão, dizendo: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Os olhos de Abrão endurecem com determinação. Levantei a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, para que eu não tome nem mesmo um fio ou uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. O outro é uma figura diferente de todas as que Abraão já conheceu, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque traz o pão e o vinho, não como tributo, mas como bênção. A sua presença é calma, a sua voz é profunda, com autoridade e paz. Levanta as mãos para o céu e fala: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, dono do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abrão inclina-se e recebe a bênção como quem conhece a voz da verdade. Do saque da batalha, retira 1/10 de todos os bens e entrega-o ao sacerdote, uma oferta de gratidão, não de obrigação. Um silencioso prenúncio do maior sacerdote e rei Jesus, que um dia abençoaria todas as nações. Mas havia um problema. Abraão e a sua mulher Sarai não tinham filhos, e os anos foram passando. Uma noite, sob as estrelas, Abraão pede a Deus em oração: Senhor, que me darás, visto que não tenho filhos? Deus responde: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. Assim será a tua descendência. E como nos é dito em Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor, e este creditou-lhe isso como justiça. Os anos passam, a promessa continua por cumprir. A esperança de Sarai diminui, e ela diz: talvez eu consiga filhos através da minha criada. Assim dá Agar a Abrão como concubina, e pouco depois Agar concebe. Mas enquanto Agar está grávida, o orgulho divide o lar e Sara expulsa-a para o deserto. Mas, junto a uma fonte do deserto, o anjo do Senhor encontra-a e diz-lhe: Volta para a tua senhora, porque multiplicarei grandemente a tua descendência. Quando nasce, a criança recebe o nome de Ismael, que significa Deus ouve. Por esta altura, Abraão tem 96 anos e a esperança de ter um filho com Sara está a desvanecer-se. 13 anos mais tarde, Deus aparece de novo. Eu sou El Shaddai. Abrão inclina-se e Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. O pacto é selado na circuncisão, uma marca de fé cortada na carne, eterna e pessoal. As estrelas que Abraão outrora contava vivem agora na promessa de uma única criança por nascer e do Deus que mantém a sua palavra. Numa tarde quente, quando Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, perto dos grandes carvalhos de Manre, olhou para cima e viu 3 homens ali perto. Apressou-se logo a saudá-los, curvando-se até ao chão e oferecendo água para lhes lavar os pés e comida para os refrescar. Estes visitantes não eram homens comuns, eram mensageiros do Senhor. Enquanto comiam à sombra da árvore, um deles virou-se para Abraão e disse: Certamente voltarei para ti por esta altura no próximo ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. De dentro da tenda, Sara estava a ouvir. Ria-se baixinho para si própria porque ela e Abraão eram muito velhos e a ideia de ter um filho parecia impossível. Mas o visitante respondeu: Há alguma coisa demasiado difícil para o Senhor? Antes de partir, o Senhor revela o seu propósito de destruir Sodoma e as cidades vizinhas por causa da sua maldade. Compadecido dos habitantes das cidades, Abraão atreve-se a falar, humilde mas corajoso. Porventura varrerás
o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? 40, 20, 10. Cada pergunta cai como um batimento cardíaco trêmulo entre o céu e a terra. E o Senhor responde com calma e misericórdia. Por causa de 10, não a destruirei. O vento passa sobre as colinas. A conversa termina, o julgamento retardado pela compaixão, a intercessão de um único homem ecoando no silêncio de Deus. Mas, infelizmente, nem 10 foram considerados irrepreensíveis, e à noite os mensageiros que tinham falado com Abraão chegaram a Sodoma. Ló recebe-os em sua casa, mas os homens de Sodoma cercam a casa, querendo maltratar e matar os visitantes, para que Ló e a sua família pudessem escapar em segurança, e como castigo pela sua maldade, os mensageiros de Deus provocaram a cegueira da multidão. Ao mesmo tempo, disse a Lot e a sua família que deviam partir, pois as cidades estavam prestes a ser destruídas. Ao amanhecer, Lot hesita. Os anjos agarram-lhe a mão e conduzem-no para fora, tirando-o com misericórdia, a ele, a mulher e as filhas do julgamento. Não olhes para trás, avisam. Então caem do céu fogo e enxofre, e a planície transforma-se num mar de fumo. Mas a mulher de Lot, insensatamente, volta-se para trás e transforma-se imediatamente numa estátua de sal. 25 anos mais tarde, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, o impossível aconteceu. O Senhor visitou Sara, como tinha prometido, e ela teve um filho. Deram-lhe o nome de Isaac, que significa riso, porque Sara disse: Deus trouxe-me o riso, e todos os que ouvirem falar disto rirão comigo. O nascimento de Isaac foi um milagre, um sinal claro de que Deus cumpre a sua palavra. Este rapaz era o filho da promessa, aquele através de quem a bênção de Deus viria. Abraão e Sara amavam-no muito. Cada sorriso, cada passo, cada palavra recordava-lhes que nada é demasiado difícil para o Senhor. As tendas de Abraão estão vivas com o riso de Isaac, o filho da promessa, agora uma criança. A alegria de Sara, outrora estéril e amarga, transformou-se em vida. No entanto, à medida que o menino cresce, surgem sombras no seu coração. Ela vê Ismael, o filho de Agar, a troçar de Isaac nas brincadeiras, os seus olhos apertam-se, a velha ferida reabre-se. Nessa noite, Sara fala a Abraão com voz trêmula: expulsa esta escrava e o seu filho. O filho da escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. As palavras trespassam a alma de Abraão. Ele afasta-se dela. Olhando para a noite do deserto, o riso dos dois filhos ecoando fracamente atrás dele. O seu coração está dividido entre a misericórdia e a obediência. Então, a voz de Deus surge suavemente no silêncio. Não seja isso penoso aos teus olhos, por causa do rapaz e por causa da tua escrava. Em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da escrava farei uma nação, porque ele é a tua descendência. Ao amanhecer, Abraão levanta-se cedo, prepara um pequeno pacote com pão e um odre de água e coloca-o ao ombro de Agar. Nenhuma palavra pode curar a dor quando ela pega na mão do rapaz e se afasta, as suas figuras encolhendo contra o sol nascente. As horas transformam-se em dias. Por fim, a comida e a água acabaram. Então Agar coloca Ismael debaixo de um arbusto do deserto e retira-se, incapaz de o ver morrer. Chora, a sua voz quebra-se no ar parado, e então uma voz chama do céu: O que é que te aflige, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz onde ele está. Levanta-te, levanta o menino e segura-o com a tua mão, porque eu farei dele uma grande nação.
Os seus olhos estão abertos e ela vê um poço a brilhar no calor. Corre, enche a pele e dá água ao rapaz. O deserto torna-se mais uma vez um lugar de misericórdia, não de morte. Os anos passaram e Isaac cresceu. Então, um dia, Deus falou a Abraão para o pôr à prova. Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece-o lá em holocausto, num dos montes que eu te mostrarei. As palavras devem ter abalado Abraão até ao âmago. Oferecer Isaque, a criança milagrosa, aquele que Deus tinha prometido? Como é que as promessas podiam continuar se Isaac tinha morrido? E, no entanto, Abraão não discutiu. De alguma forma, confiava que Deus continuaria a cumprir a sua palavra, mesmo que isso significasse ressuscitar Isaque dos mortos. Assim, na manhã seguinte, bem cedo, Abraão selou o seu burro e partiu. Levou consigo 2 servos e Isaque. Cortou a lenha para o holocausto e partiu para o monte Moriá. Viajaram durante 3 dias. Cada passo dava a Abraão tempo para pensar, para sentir o peso do que Deus lhe tinha pedido. No entanto, continuava a caminhar, cada passo mais perto daquele momento horrível em que teria de sacrificar o seu único filho. Ao 3º dia, Abraão olhou para cima e viu a montanha ao longe. Disse aos seus servos: Fique aqui com o burro. O rapaz e eu vamos até lá. Vamos adorar e depois voltamos para ti. Reparem nas suas palavras. Havemos de voltar. A fé de Abraão era inabalável. Colocou a lenha para a oferenda aos ombros de Isaque, enquanto ele próprio levava o fogo e a faca. Os 2 caminhavam juntos. Enquanto subiam, Isaque falou: Pai, sim, meu filho, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão foi cheia de fé. Meu filho, o próprio Deus providenciará o cordeiro. Quando chegaram ao local, Abraão construiu um altar e dispôs a lenha. Com mãos trêmulas, amarrou Isaque e colocou-o sobre o altar. Isaque confiava no seu pai. As escrituras não dão qualquer indício de resistência. Então, com fé absoluta, Abraão estendeu a mão, pegou na faca e levantou o braço para matar o seu filho. Mas nesse momento, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou eu, respondeu. Não toquem no rapaz, não lhe faças mal. Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão baixou a faca, tomado de alívio, olhou para cima e ali, numa moita, estava um carneiro preso pelos chifres. Então Abraão pegou no carneiro e sacrificou-o em holocausto em vez do seu filho. Em Gênesis 22, versículo 14, nos dito que Abraão chamou a esse lugar o Senhor proverá. E até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor voltou a falar: Por teres feito isto e não teres negado teu filho, o teu único filho, juro por mim mesmo que te abençoarei. Farei com que a tua descendência seja tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. Através da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, porque me obedeceste. Assim, Abraão e Isaque voltaram para junto dos criados e regressaram juntos à casa. Os anos passam. Sara morre aos 127 anos, em Hebrom, e Abraão fica de luto por ela e compra a gruta de Macpela a Efron, o Hitita, como local de sepultura da família, a única porção da terra prometida que possuía durante a sua vida. Após a morte de Sara, Abraão, já com 137 anos,
envia o seu principal servo à sua terra natal, na Mesopotâmia, para encontrar uma esposa para Isaque de entre a sua família distante. A história de Abraão é uma das mais comoventes da Bíblia. Mostra a total confiança de Abraão em Deus. Ele obedeceu, mesmo quando não entendia. Ele acreditava que Deus cumpriria as suas promessas, mesmo que para isso fosse necessário ressuscitar Isaque dos mortos. Também aponta para algo muito maior. Isaac foi poupado, mas muitos séculos mais tarde, Deus não poupou seu único filho, a descendência prometida de Abraão, que voluntariamente deu a sua vida como sacrifício pelo pecado. Desta vez, não havia nenhum carneiro apanhado no mato do Monte Moriá. Mas o Monte Moriá, agora chamado Monte do Templo, é o lugar de onde Jesus governará quando voltar para estabelecer o seu reino. Deus deu-nos a sua maior dádiva, o seu Filho amado. Ele foi oferecido na cruz para que todas as nações pudessem partilhar da bênção de Deus. Então Deus ressuscitou-o de entre os mortos, porque ele nunca tinha pecado, e por isso não merecia a morte que veio sobre todos através de Adão. A fé de Abraão foi posta à prova, e ele obedeceu. A fidelidade de Deus foi provada, e ele providenciou. A história de Abraão chama-nos a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver o caminho a seguir, acreditando que ele cumprirá sempre as suas promessas. Abraão e Isaac no fio de ouro. A história de Abraão e Isaac não é apenas sobre um pai e um filho. Faz parte do grande plano de Deus que percorre toda a Bíblia, o fio de ouro. O nascimento de Isaac foi um milagre. Abraão e Sara eram demasiado velhos para ter filhos, mas Deus deu-lhes um filho na mesma. O nascimento de Isaac mostra que as promessas de Deus dependem do seu poder e não da força humana. Isto aponta para outro nascimento milagroso, o nascimento de Jesus, nascido de uma virgem pelo poder de Deus. Tanto Isaac como Jesus nasceram por causa da promessa de Deus, não por causa da capacidade humana. Quando Deus falou a Abraão, disse: "Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas." Essa linguagem aponta-nos para Jesus, o Filho único de Deus, o Filho que ele ama. Tal como foi pedido a Abraão que entregasse Isaque, Deus não poupou Jesus, mas entregou-o por todos nós. Isaac carregou a madeira nos ombros enquanto subia a montanha. Séculos mais tarde, Jesus carregou a sua cruz até ao Monte do Calvário. Isaac perguntou: "Onde está o cordeiro?" Abraão respondeu: "O próprio Deus há de prover." E Deus fez isso mesmo, não só com o carneiro apanhado na moita, mas finalmente com Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Monte Moriá, Deus providenciou um carneiro para morrer no lugar de Isaque. Isaque foi poupado e o carneiro tornou-se o substituto. Esta é uma imagem poderosa da salvação. Jesus morreu como nosso substituto. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Em ambos os casos, Deus providenciou um substituto, um carneiro para Isaac e Jesus para nós. Porque Abraão obedeceu, Deus repetiu a sua promessa: "Pela tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra." Essa descendência é Cristo. Em Jesus, a promessa a Abraão é cumprida e a bênção flui para todas as nações, não apenas para a família de Abraão. Há outra forma de se juntar a nós na viagem, uma que explora com mais pormenor os aspectos práticos de caminhar em direção ao reino de Deus. É o nosso curso gratuito, multilíngue, de cristianismo baseado na Bíblia, um curso em vídeo gratuito de 30 lições que cobre todos os aspectos da Bíblia e da vida cotidiana. E se tiver perguntas sobre as Escrituras, existe um sistema de conversação multilíngue no sítio web, onde pode fazer qualquer pergunta
sobre questões das Escrituras. Para aceder a qualquer um deles, basta visitar o sítio web indicado abaixo. Se ainda não dispusermos de vídeos ou do curso na sua língua, envie-nos uma mensagem por correio eletrônico para o endereço indicado, indicando o seu interesse e a sua língua, e faremos o possível por os criar para si. Deus vos abençoe na vossa caminhada para o reino de Deus.